Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, guri? Hoje trouxe coisa nova nesse canal. Como sempre, né? Vai ser vídeo longo pra vocês. Faz tempo que eu não trago uma daquelas comédias de doente que vocês gostam. Então, né? Fica só pra nós, meus filhos. Cá estamos, então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Um cara chama por um rapaz e diz que ele tem um talento de 1 em 1 milhão para as artes marciais. E que se juntasse à seita do osso de aço, o potencial dele ia ser ilimitado. Suando, o cara tenta olhar pra cima e pede pro cara que tá falando tirar o pé da cabeça dele. Esse aí é nosso protagonista e líder da seita do osso de aço, Jun Shangxiao. E ele fala pro cara que tá pisando nele, já que ele viu ele bater na discípula. O cara diz que só tentou conversar um pouco com ela, então nosso garoto já levanta ele pela gola e diz que tudo bem então. Ele vai dar mais um tempinho pra ele pensar na oferta de se juntar pra seita dele. O cara se tremendo fala que já se juntou à seita da água nascente. O Jun então fala que é uma pena, porém pelo visto o destino dele não é vir pro osso de aço. E pergunta pra Qian Qian se esse cara tava perturbando ela. Essa é a primeira discípula da seita que diz que ele tentou tocar na mão dela. Nisso, Jun dá-lhe um chute no queixo do cara falando que ele tá procurando o fim. Enquanto ele pede pra parar falando que não tava tentando ofender a garota. Porém, o coitado foi surrado na selva. Com isso, os dois se vão, com ele perguntando se foi maneiro e a Qian Qian querendo saber por que ele só bateu na cara. O coitado de longe jura que vai fazer eles pagar por isso. A gente então chega na tal seita do osso de aço. O líder desse lugar pulou de um penhasco e sobreviveu, e foi assim que criou esse lugar e deu esse nome. Depois de trabalhar 10 anos contínuos, ele finalmente transformou esse lugar em uma seita de nível 9. Porém, foi mandado para a prisão por fazer bagunça na casa das primas. E ao tentar escapar, foi executado. E foi assim que o nosso Jun se tornou o líder desse lugar incrível. Ele assumiu o controle desse corpo quando o dono foi esmagado pela placa na entrada. E o coitado nem acreditava que ia ter que assumir o lugar de alguém tão idiota. Mas nada disso ia acabar com a determinação dele. Assim como o pessoal das outras histórias, ele tem certeza que vai receber um sistema e se tornar um gênio. Nessa hora, o sistema aparece. Ele fica confuso se perguntando se realmente vai ser tão fácil assim. A lendária janelinha surge. Nosso garoto pensa que até a interface apareceu com força. Porém, o que aparece são informações da seita, falando que aquele é um lugar de nível 1 com um membro e a contribuição de 0. A tarefa dele era em um período de 100 anos transformar essa seita falida em a maior seita do mundo inteiro com 100 mil discípulos. Ele fica pensando que para uma primeira missão não parece muito fácil. Ainda mais considerando que ele é fraco pra caramba, o lugar tá falido e só tem um membro. Ele chega à conclusão que deve estar imaginando, nenhum sistema não daria nenhuma recompensa e uma missão impossível. Deve ser efeito do corpo que morreu sendo esmagado. Nisso, uma notificação vem falando pra ele abrir o primeiro presente. Aí ele já fica sorrindo, falando que sabia que receber alguma coisa era impossível algo assim ser feito. E na mão dele surge um anel espacial. Ele fica confuso, que tamanho de dedo é esse pra aquilo ali ser um anel. O nome do nosso garoto significa alguém que sorri bastante. Porém, vai ser difícil fazer isso considerando que ele recebeu uma missão basicamente impossível. Normalmente as pessoas recebem um monte de poder e habilidade, então porque tudo que ele recebeu foi esse anel gigantesco. E por mais que não parecesse, tinha uma escrita dizendo que realmente era um anel. Já que era algo espacial, ele decidiu checar para ver se tinha alguma coisa ali dentro. Um monte de efeito especial aconteceu e ele já imaginou que ia ter algumas riquezas. Porém, ao entrar lá, tinha um pedaço de bloco. Ele se perguntou por que aquilo parecia inútil. O que ele estava esperando é uma arma lendária, um tipo de guardião ou algo que ia mudar a vida dele. Porém, nessa hora ele escuta uma batida de coração vindo do bloco. E já tem certeza que ali dentro tem algum tipo de gênio marcial que vai ensinar tudo pra ele. É óbvio que algo guardado dentro de algo tão raro não ia ser inútil. Porém, uma estranha escrita então aparece. O tempo da explosão daquilo é de 99 anos e 23 horas. E a bomba só seria desarmada se ele fizesse a missão principal. Ele tá com o negócio longe, querendo saber por que o artefato que ele recebeu na verdade é uma bomba, que estranhamente desce 1 hora quando é tacado. Ele diz que aquele negócio é inútil, o tempo não tá nem contando direito. O sistema avisa que aquilo ali tem alma e consciência, então se ele irritar, o tempo vai abaixar mais rápido. O coitado então faz uma oraçãozinha pra ver se recupera a hora. Ele pede desculpas pra pedra e diz pro sistema que quer voltar pra casa, porque essa reencarnação tava um lixo. Porém, o sistema fala que não tem volta e se ele não completar a missão, vai ser explodido pra sempre. Até que finalmente ele ganha o primeiro item, que é um sabre do desastre. O negócio cai no meio das pernas do coitado. E o sistema diz que pelo menos é bom pra ele fazer um bom uso daquilo. Ele decide dar uma olhada em algumas informações para ver se entende como vai fazer isso.
As coisas que ele não tem ideia ainda é que negócio é esse de construção da seita e valor de contribuição. O sistema dá uma lista de tarefas, desde construir um lugar para refino de medicina até uma torre de bestas. E quando ele chegasse no nível 5 ou superior, poderia ver mais. Ele pergunta como ele vai fazer essas coisas e o sistema diz que ele vai precisar de mais discípulos e para aumentar a contribuição tem que colocar tesouros valiosos nesse lugar. Com isso ele poderia comprar tesouros e aí ele fica interessado. Ele pergunta como consegue abrir essa loja e o sistema diz que ele vai precisar de um ponto e ele já quer saber como consegue. O sistema diz que ele vai precisar de mais discípulos. Ele já entende que tudo depende dos discípulos dele, já que ele vai precisar de pontos de construção e de tesouro. E decide que a tarefa daqui pra frente vai ser recrutar mais pessoas. Com isso ele põe a mão na massa. Faz uma placa de recrutamento e diz que com a beleza que tem, em 3 dias vai ter pelo menos uns 100. Porém, 1 mês e meio se passa e o coitado tá lá abandonado. Ele fica se perguntando como é possível que não tenha aparecido uma única pessoa. Até que alguém chama por ele. A Kian aparece e diz que quer se juntar à seita. Na hora ele puxa o miojo. Corre na cara dela dizendo que ela é linda e que o chefe tá disposto a aceitar. Ela diz que se ele é o chefe, ela não tá mais disposta a se juntar. Nosso garoto diz pra ela não desistir assim não, aquele lugar tem muito potencial. Ele começa a tentar inventar um monte de ladainha, falando que trabalhou duro pra chegar na posição que tem e que é novo, mas vai desenvolver esse lugar. Ele não teve que insistir tanto assim e ela aceitou o que ele acha suspeito, mas tá tudo bem, já que é isso que ele queria. Com isso a seita chega a 2 membros e a contribuição sobe pra 1. Agora ele poderia dar uma olhada na loja do sistema. Ele já estava ansioso para ver as técnicas secretas que tornariam ele invencível. Porém, o que ele recebe é um pack de novo jogador com um valor de 1 pontinho. Ele já se vira chorando, dizendo que devia saber que não ia ser tão fácil assim conseguir coisa boa. O sistema pergunta se ele quer dar uma olhada no pack, ele diz que é óbvio que sim. Ele recebe 2 itens que ajudam ele a fugir e um outro que faz ele tomar menos dano. Claramente a vida dele não vai ser fácil. Ele então abre o anel espacial e dá uma olhada nos itens. Pergunta pro sistema que negócio aquele lá de experiência e o sistema diz que é só quebrar que ele fica um pouco mais forte. Na mesma hora ele já quebra o item falando que a hora dele chegou. Com isso o poder dele começa a aumentar. E ele diz que agora sente o caminho da imortalidade. Porém o sistema diz pra ele acordar pra vida. O lugar que ele se encontra agora é abaixo do mínimo normal. Ele pergunta o que é esse tal selo de abertura do poder. E o sistema fala que é pra desbloquear o sabre do desastre. Ele pergunta que droga de arma de nível 1 é essa que precisa ser desbloqueada. Porém, ao menos ele conseguiu uma informação importante. O sistema falou sobre uma cidade próxima onde ele poderia conseguir outros discípulos. Foi quando, de repente, algo veio girando no ar. E 5 caras apareceram na frente dos dois. Eles ficaram confusos, querendo saber quem eram esses loucos. Era o cara da bandana avisando que havia sido ele que tinha batido no coitado. Infelizmente, os dois nem lembravam quem que era esse cara. A Kian perguntou e nosso garoto falou que acho que é aquele cara que ele tinha pisado em cima. O cara da bandana disse que ele era ousado de bater em alguém da seita da nascente e perguntou qual era o nome dele. Nosso garoto falou que ele era o Jun, o dono da seita do osso de aço. Todo mundo reconhece essa seita como a do antigo dono que tinha sido pego na casa das primas e depois morreu por tentar escapar da cadeia. O Jun grita pra eles pararem de defamar a seita deles assim. Porém, o cara quer saber como o dono de uma seita que não vale nada quer fazer mal pro discípulo dele. Nosso garoto confiante fala pra Kian dar um passo pra trás que ele vai acabar com todo mundo. Ela só diz pra ele se lembrar que antes de morrer, ela teria que passar a posição pra ele. Ele fica confuso porque o único discípulo quer roubar a posição dele. Porém, confiante, ativa o poder que recebeu. E com isso, uma hora em chamas começa a sair do garoto. E os caras perguntam se esse não é o líder mais fraco que eles já viram, já que o cara tá no nível 3. Todos começam a rir, falando que já virá aprendiz mais forte que esse líder. Aí os caras ativam as auras dele, falando que vão economizar tempo e acabar com ele logo. A Kian logo nota que o Soto arrastou ele pelo campo todo, perguntando se ele não tava entendendo a situação. Os aprendizes ao lado não conseguiu nem reagir a isso. E o sistema dá a missão pra ele de lidar com esses 4 caras. E do chão, o chefe pergunta como é possível alguém com 3 pontos de energia ser tão forte assim. Nosso garoto diz que é óbvio, é porque ele é um líder de seita. E na hora, os aprendizes do cara se jogam, falando que não vão deixar isso de graça. Porém, o Jun revela o 5º círculo em volta do braço dele, que é o nível que ele chegou ao quebrar aquele selo. E os trouxa notam que, na verdade, ele tinha escondido o poder. Com isso, ele facilmente acaba com os caras. Todo mundo cai no chão e ele chama a Kian pra ir. Com isso, eles seguem pra cidade. Mas no caminho, ela diz que ele deveria ter matado eles para evitar problemas futuros. Nosso garoto pergunta por que eles seriam tão cruéis assim. E ela responde que no continente da Terra Estrelada não se pode mostrar piedade aos inimigos. Se ele não sabe nem disso, não era qualificado a ser o líder de uma seita.
Nosso garoto se lembra que as leis ali são bem diferentes da Terra e é um lugar onde não se pode ser piedoso. Porém, o sistema dá uma missão secundária. Ele deveria educar Kian sobre as crenças dele e proteger a dignidade como líder da seita. Nosso garoto fica se perguntando por que ele passaria por algo assim. Mas aí entende que ele tem que mostrar a autoridade dele como líder dessa seita. Então fala que compreende que eles não podem ser gentis com os inimigos. Porém, ela tinha que se lembrar que eles eram artistas marciais que buscavam a verdade e pureza. Eles não têm por que fazer mal para quem não representa nenhuma ameaça, já que isso só mancharia a reputação deles. O sistema parabeniza pela lição e ele ganha um pontinho. Confiante que o vento bateu nas costas na hora perfeita para ele ficar bem estiloso enquanto falava. A Kian diz que entendeu que o mestre não pode fazer isso, mas ela vai finalizar eles então. Nosso rapaz diz que ela tem que ser uma mulher um pouco mais calma, porque ela só falava sobre lutar e matar. Na hora ela aponta a espada para ele e pergunta por que uma mulher não poderia só se preocupar com luta e morte. Ela obedeceria a ele por ser o líder, mas era bom ele não menosprezar ela. Nosso rapaz fica assustado com a reação agressiva, já tendo certeza que ela passou por muita coisa. Ele então dá uma olhadinha no sistema. Por ter batido nos caras e ter dado a lição de moral, ele já tem 10 pontinhos. Enquanto eles andam, ela se pergunta o que o idiota tá fazendo. Nosso garoto tá a fim de comprar algo, o problema é que tudo aquilo tá muito caro. Até que ele acha uma pílula de cura júnior de 1 ponto. Porém, ele decide para deixar para comprar isso quando ele estiver morrendo. De repente, a Kian para e avisa que tem alguém observando eles. Os arbustos à frente tá tudo se mexendo. E nosso rapaz já imagina que vai ser uma criatura destruidora. Avisa pra Kian que esse caminho parece ruim, talvez eles deveriam mudar de rota. Porém, ela diz que tá sentindo que não é uma criatura assustadora. Ela aponta e diz que, na verdade, era um humano todo arrebentado. O Jun chega perto e diz que os ferimentos pareciam sérios. Como a respiração tava falhando, ele sabia que o cara tava prestes a morrer. Pelo visto, ele tinha enfrentado uma criatura e acabou perdendo. Ela disse que entendeu e perguntou quando eles iam sair dali. Nosso garoto questionou se ela não tava nem um pouco pensando em salvar o coitado. Ela pergunta por que ele tá querendo salvar ele se não é um cultivador de medicinas, claramente não tem o que ele fazer. Ele começa a materializar a pílula, falando que ele pode não saber como criar. Porém, ele tinha uma dessas e com isso gastou um pontinho. Ele não esperava ter que usar isso tão cedo, mas tá ansioso para ver o efeito. E com isso ele dá a pílula pro cara. A Kian fala que qualquer medicina comum não vai curar os ferimentos internos que ele tem. Porém, nessa hora ela escuta uma tosse. O cara já tá se levantando e nosso garoto pergunta o que ela acha disso. Ela fica confusa como alguém que tava prestes a morrer foi ressuscitado assim que tomou essa tal pílula. Talvez esse mestre dela fosse mais misterioso do que ela imaginava. Enquanto o maldito tava só pensando como que daria pra ficar rico vendendo isso. Ele já manda o sistema abrir a loja que ele vai querer comprar mais um monte. Considerando que no mundo marcial o pessoal se machuca toda hora, ele ia virar um rei. Com esse dinheiro ele ia comprar um monte de discípulo e assim a seita ia ficar gigante. Porém, ele só podia comprar uma por mês. Na hora o sonho de ficar rico foi destruído. É aí que ele nota, cadê o cara que ele havia curado? Ela fala que ele saiu sem falar nada. E nosso rapaz pergunta como é que alguém pode ser tão ingrato assim. Ele gastou um ponto de contribuição e um item que só vai voltar em um mês. A Kian fala que sugere que ele seja uma pessoa um pouco mais cruel, já que não vai ganhar nada sendo alguém bom na terra deles. Nosso garoto, coitado, tava pensando em salvar o cara, porém ele fugiu assim. Ele começa a notar que nesse lugar não existem leis e as restrições morais da terra não se aplicam ali. Ele vai ter que se acostumar com essa terra estrelada e seguir as regras desse mundo. Basicamente, viver na lei da selva. Ali ele pode ter 50 mulheres e ser o mais rico do mundo, desde que ele seja tremendamente forte. O sistema estranhamente o parabeniza por entender como esse lugar funciona e ele ganha 10 pontos de contribuição. Ele não sabia que tinha esse tipo de missão secreta. E o sistema explica que tem missão principal, secundária e secreta. E por último, existe algo chamado missão épica, mas ele é meio fraco pra saber sobre isso. Nosso garoto queria uma dessas, já sabendo que a recompensa é das boas. E o sistema avisa que quando ele chegar no nível certo, essas missões vão ser liberadas. Ele pergunta quando isso vai acontecer e o sistema diz que essa informação ele não passa. Ele comemora, já que ao menos ganhou 10 pontos que vai servir para comprar alguma coisa na loja. Nessa hora alguém dá uma espadada na cara dele. É a King que avisa que eles chegaram na cidade de Qinyang. Nosso rapaz dá uma olhadinha e nota que as muralhas lá são altas pra caramba. Vendo isso, ele jura que um dia a seita do osso de aço vai ser mais magnífico do que essa cidade. E uns caras ao lado perguntam por que um discípulo idiota dessa seita falida tá ali. Nosso garoto avisa que não é um discípulo. Ele é o líder da seita do osso de aço. Todo mundo fica em silêncio. E depois começa a rir na cara dele falando que isso é ridículo.
Não só é idiota uma seita como essa ainda existir, como ele ter coragem de atender ao encontro de recrutamento. Outros falam que conseguem sentir dele no máximo o poder de alguém que despertou 3 níveis. E com isso nosso coitado é esculachado de todos os lados. Ele não imaginava que ia ser tão difícil carregar o nome desse lugar. Porque que ele veio para um mundo onde não só ele recebeu um sistema que não ajuda muito, como ainda uma forma negativa. A Kian toca no ombro dele. E ele se vira falando que ao menos pode contar com ela. Porém, ela só diz que entende que ele tá se sentindo extremamente envergonhado pela reputação. Ele fica desolado que essa discípula não pega leve nas palavras. Porém, se levanta e fala que já ouviu coisa muito pior e não seria afetado pela crítica dos outros. Tava na hora deles irem logo pra área de recrutamento. No caminho, ela pergunta como ele aguenta ser humilhado assim. E ele se pergunta como essa maldita sabe o que ele tá pensando. Porém, ele responde que só tinha que aguentar um pouco, já que a única coisa que faz eles se calarem é mostrar poder. Até agora ele tinha completado missões dadas pelo sistema. Porém, agora ele finalmente ia fazer o ataque inicial. A dominação da Terra Estrelada ia começar. Enquanto isso, em uma outra barraca por ali, um garoto fala pro mestre que esse ano eles vão recrutar muitos jovens de alta qualidade. Porém, um ao lado diz que eles são uma seita de nível 8, então é bom eles esquecerem sobre levar os garotos talentosos. Nesse ano, a seita da Lâmina Branda ia levar todos os discípulos de primeiro rank. Os dois começam a xingar um ao outro, querendo ver quem é que vai levar os bons. Até que alguém passa andando no meio dos dois, taca um guarda-chuva no chão e diz que essa barraca barata não era tão ruim assim. O cara do sabre pergunta quem ele pensa que é pra ficar ao lado da seita dele. E o ao lado avisa que é o líder da seita do Osso de Aço, que é a vergonha de todas as seitas. O cara do sabre então diz que vai ser gentil e dá a chance dele mudar daquele lugar. Nosso garoto responde que todas as seitas são membros da aliança, então eles podem se manter em harmonia. Porém, o velho do outro lado diz que antigamente levaria isso em consideração. Porém, é uma desgraça ter uma seita como ele ao lado da barraca. O Jun diz que a barraca dele ia ficar ali, eles querendo ou não. E nenhum careca daquele lugar ia parar com os planos dele. Eles dizem que por mais que ele não seja careca, ele não tem nenhum membro e na hora manda que eles sejam retirados dali. Nosso garoto se levanta e diz que é uma boa chance de conseguir uma propaganda pra seita. Porém, nessa hora alguém grita que o Lee King-Yan da família Lee tava chegando. Na hora, um dos velhos diz que não tá nem aí pro Jun e vai fazer o que é mais importante. Nosso garoto pensa que esse nome até que é familiar. E uns outros ao lado comentam que como descendente da família Lee, esse cara tem um talento incrível. O talento nesse mundo é definido pela raiz espiritual. E é isso que define o máximo de poder que alguém consegue ter na vida. Em um lugar pequeno como nessa cidade, uma raiz média já é algo muito raro. Enquanto nosso rapaz tem uma raiz inferior. Ele sabe que esse tal de Lee King-Yan é um talento que só se vê uma vez nessa geração. E ele vai ter que enganar o cara de alguma forma e fazer ele se juntar à seita. Porém, uma multidão já tá chamando pelo cara. Todos oferecendo auxílios pra ele e até posições como ancião. Todos os recursos que quiser e até comandar todas as discípulas. Ele tá lá só parado, gostando de todo mundo mimando ele. E nessa hora, nosso rapaz pergunta se a Kian não conhece aquele cara. Ela diz que é aquele que tava caído na árvore e machucado que ele salvou. Ele vê que é o garoto e diz que isso é interessante. Nessa hora, um velho se aproxima e chama pelo King-Yan, perguntando se ele quer se juntar à seita da montanha Kangshan. Todo mundo sabe que essa é uma seita de nível 5 da cidade de Qinyang. Considerando o quão talentoso é o garoto, com certeza é uma ótima opção. Nosso rapaz tenta fingir que isso não representa nada pra ele, porém tá desolado que tem gente tão forte nesse lugar. Porém, nessa hora alguém se aproxima. É o garoto King-Yan que pergunta se o cara ali é o líder da seita do Osso de Aço. Todo mundo fica confuso querendo saber porque ele foi até aquele lixo. E o Jun diz que sim, ele é o líder da incrível seita do Sangue de Aço. Os carecas se perguntam se estão alucinando ao ver aquilo. Por que que o gênio da cidade de King-Yan tava se curvando pra aquele lixo? Que já tá todo animado ao ver isso. O King-Yan pede perdão por não ter agradecido na hora que ele o salvou. Nosso garoto diz que ele é uma criança e fala que aquilo não foi nada. Puxa ele pelo braço e diz que se não fosse ele agradecendo agora, ele nem ia se lembrar disso. Ah, quem sabe que o maldito falou que ia usar isso como desculpa. E na hora o cara pede para que ele fale um pouco mais da seita dele. Nosso rapaz então recebe uma missão secundária. Já ficando todo animado e até dando um tapa para esconder o sorrisinho. Ele teria que contar a gloriosa história da seita do Osso de Aço e fazer o cara se juntar. Porém, o Jun queria saber desde quando eles tinham uma gloriosa história. E na hora os três velhos falaram que aquele lugar não era digno dele. A maior contribuição deles foi que o antigo dono ajudou a parar com a distribuição de produtos explícitos. O Jun diz que é bom ele não falar assim do glorioso Osso de Aço. É só que as pessoas comuns não sabiam que de fato a seita dele
era muito mais antiga e com uma longa história. O King Yang pede para saber mais e os caras querem saber porque o garoto parece interessado. Nisso, nosso rapaz pergunta se ele conhece sobre o Mar Leste. O King Yang diz que ouviu falar que é um mar interminável cheio de criaturas marinhas assustadoras. O Jun então fala que no fim desse mar existe o estado de Aulai. Lá tem duas montanhas divinas, a da flor e a do osso de aço. Nosso rapaz vai adaptar uma história já existente, já que ninguém conhece nada ali. E ele fala que a seita do osso de aço nasceu dessa montanha. O primeiro ancião da seita era conhecido como Sun Wukong e também o chamavam de o Rei Macaco. O pessoal em volta